dentro de um planejamento da criminalidade. Ela acordou, foi e contou para a mãe, e disse: mãe, e contou o sonho com detalhe no café da manhã, enquanto a mãe tomava o café da manhã. Ela mantinha-se em jejum, porque ia fazer um exame de sangue, e ficou falando do sonho enquanto a mãe tomava o café da manhã. Quando ela está fazendo o exame no laboratório, a televisão no laboratório anunciava então o atentado do 11 de setembro. E ela ficou assustada, telefonou para a mãe e disse: mamãe, ligue a televisão e veja o que está acontecendo. E ela viu as cenas muito similares àquelas que ela percebeu durante o sono. Portanto, os espíritos nos influenciam muito, muito mais do que a gente supõe, e seria muito interessante, muito produtivo, que cada um se visse como um espírito 24 horas por dia, não se esquecesse de que é um espírito, para poder aproveitar um pouco mais as interações positivas e colocar limite naquelas que eventualmente queiram atrapalhar a nossa vida. Agora, na maioria das vezes, aquilo que a gente sonha é uma fantasia ou é uma perturbação espiritual. A gente se desconecta do corpo, vem um espírito gracejador, zombeteiro, atormentador e diz que o barco vai virar, que o avião vai cair. E o fato não se dá. E a gente deixa de viajar, deixa o filho de viajar e cria todo um movimento de tormenta em função de sonhos que a gente acha que são premonitórios e, na verdade, são sonhos perturbatórios. Mas à luz da psicanálise, o sonho é uma linguagem profundamente respeitável, e à luz do espiritismo também. E o que dizer dos pesadelos? Eles são apenas fruto da nossa imaginação ou podem sinalizar traumas, sejam da vida atual ou até mesmo de vidas passadas? Os pesadelos, às vezes, podem ser ocorrências em que espíritos mal intencionados, espíritos malévolos, estejam perseguindo a pessoa, o espírito que está em desdobramento. E este espírito obsessor, ele vai induzir a criatura a mal-estar, a pensamentos negativos, a sentir também medo. Muitas coisas, muitas reações podem acontecer devido à influência de um espírito obsessor. Uma pessoa que tenha pesadelo hoje pode ser decorrente de alguma experiência traumática, uma perda, uma coisa que ela não soube elaborar. Elaborar é resolver internamente. Então, quando ela vai dormir, aquelas imagens desconexas vão aparecer na mente dela em forma de pesadelo. Um outro caso é uma pessoa que fez alguma coisa muito grave numa vida passada, que gerou um tormento nela, e hoje aquilo pode reverberar na mente dela através de pesadelo. E nessas horas reencontramos, se estivermos focados na vida passada, reencontramos amigos e não tão amigos de vidas passadas. Mas é preciso ter muita cautela com essas lembranças, com essas visualizações. Elas são úteis. Que estado de alma estão nos trazendo? Só de preocupação, de angústia, isso não é bom. Então precisamos analisar bem o que vemos em sonho, se é verdadeiro ou não. E lembrando que, se mergulharmos em vidas passadas, nós também fomos lesados. Em geral, formamos grupos e nos lesamos, nos ferimos, mas não nos largamos porque nos amamos, o amor-ódio. Até que vamos crescendo e formamos harmonia, grupos harmônicos. Mas podemos ter lembranças de vida passada. Podemos ter reencontros de indivíduos que conhecemos no passado e podemos ser perturbados por indivíduos que prejudicamos ou que julgam que nós o prejudicamos. Porque se espíritos amigos podem nos ajudar a antever o passado, vidas anteriores e deduzirmos que certas situações na vida presente são necessárias, os espíritos adversários
pode nos fazer relembrar situações apenas com o intuito de nos perturbar, de nos afligir. Então devemos analisar com cuidado essas lembranças que possamos ter de vidas anteriores ou anúncios de acontecimentos futuros. Então pode haver mistura, imaginação, filmes vistos antes de dormir ou reencontros desagradáveis no mundo espiritual. Hoje é o nosso esboço do amanhã. Uma pessoa que está prejudicando terceiros, que está ganhando dinheiro ou tendo privilégios em cima do sofrimento alheio, como a gente vê muito na sociedade, esta pessoa já está esboçando um futuro bastante perturbador para ela mesma. Como nos liberar de influências negativas durante o sono? Como dormir em paz? Voltamos em instantes. Influências espirituais durante o sono podem ser profundamente perturbadoras. Como nos liberar delas e como nos preparar para um sono tranquilo? O Espiritismo, em par com a ciência, como ciência do Espírito que é, nos ajuda a ampliar esses conteúdos, mostrando que esses sonhos, eles revelam não só o nosso passado, sinalizam para o futuro, mas de que também eles falam das nossas conexões no mundo espiritual. Por isso, nós podemos valermos-nos do sonho para nos conectar com o nosso anjo de guarda, nos preparando para dormir, orando. Às vezes a situação está difícil na vida, estamos em crise, para sairmos do corpo e podermos ter interlocuções, diálogos fecundos com os bons espíritos. Nós precisamos entender que um dos momentos mais importantes da nossa vida é o momento que nós vamos realmente colocar o nosso corpo para o refazimento das suas energias. Existem defesas espirituais. Sempre mencionamos que qualquer defesa que encarnados ou desencarnados tenham e têm, sejam aquelas do cultivo da prece, da ação no bem, da frequência dos pensamentos, a mudança da frequência dos pensamentos. Então é preciso que realmente a pessoa tenha o hábito de se preparar tendo pensamentos de regra, de calma, tranquilidade, serenidade, de dizer que vai realmente ter bons momentos durante o sono para o seu refazimento também espiritual. E isto é um atributo essencial do ser humano, por determinação. Isso está ligado com a vontade de cada um. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vontade em ação, em determinação, para que a gente possa ter resultados bastante positivos naquilo que nós desejamos em relação ao sono reparador, aquele que realmente vai nos fazer bem. Para ter um sono tranquilo, nós precisamos de cuidados materialmente e espiritualmente. Quer dizer, acomodar bem o corpo e também nos prepararmos para podermos espiritualmente nos desdobrarmos. Então vejamos, alimentação leve, porque se você vai comer uma feijoada à noite, você pode ter um pesadelo, mas é o corpo dizendo que você está sobrecarregado prejudicialmente. O ambiente em que você vai dormir tem que ser um ambiente calmo, arejado,
silencioso. Vai falar isso para a pessoa que trabalha de noite e dorme de dia na sua casa, que tem crianças e a movimentação, né? Ele tem que aprender a dormir nas condições que estão lá. Mas para ter um sono tranquilo, um lugar calmo, silencioso, bem arejado, ajuda bastante o bom sono. E roupas confortáveis, porque às vezes a pessoa passa imagens para o seu subconsciente de alguma coisa que está incomodando em relação ao corpo por roupas muito ajustadas. E espiritualmente? Espiritualmente, antes de dormir, não assista a Hora do Espanto, o Freddy Krueger, nada que impressione demais o nosso subconsciente. Às vezes as pessoas dizem assim, isso não é nada, até crianças, adolescentes gostam desses filmes. Mas isso não me impressiona, eu não tenho medo. Bom, está dizendo isso quando está acordado. Depois adormecido, aquelas ideias, aquelas imagens, elas podem perturbar a criatura. De repente, a criança, o jovem ou o adulto pode ter esse tipo mesmo de visão no sono, no sonho, porque os espíritos vão usar aquelas imagens para amedrontar. Aí sim, essas imagens criam vida e impressionam negativamente a criatura. Mas a prece, a preparação antes de dormir, ouvir uma boa música e não assistir um filme de terror, ou não assistir um filme de perversidade, de tortura, de criminalidade ou filmes eróticos, porque isso tudo vai trazer companhias espirituais que sejam de acordo com o tema do filme, porque os espíritos se aproximam. Nós temos esse tipo de afinidade, de aproximação com o que nós estamos assistindo, o que a nossa mente está plasmando e os espíritos que pensam da mesma maneira. Mas também você poderá fazer leitura de páginas edificantes, ler um pouco da Bíblia, ler uma página de aconselhamento, acalmando, serenizando a mente. E não esquecer de orar. É preciso cuidado, é preciso vigilância. Se a pessoa tem pesadelos, procure orar, procure ouvir uma boa música antes de adormecer, ler uma página e durante o dia fazer o bem e pensar no bem. Não deixe de acessar o nosso site www.programatransição.tv.br. Lá você poderá rever todos os nossos programas anteriores. Aproveite! Tchau!